Qualifying super animado com Max Verstappen assustando de volta a McLaren, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre classificação do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Antes, lembrando sempre dos nossos parceiros, você tem aqui a Paddock BR, que vem com essa camiseta belíssima de Monte Carlo, que tem inclusive a Ferrari aqui embaixo. Você tem camisetas de todas as equipes e pilotos, 100% algodão, não encolhe, entra pelo link aí na descrição e coloca o cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis. E na Instant Gaming, vários jogos em promoção, inclusive o The Last of Us Part 2, entra pelo nosso link aí na descrição para você não se arrepender. Pois bem, Grande Prêmio da Arábia Saudita, falamos no vídeo de hoje mais cedo que existia já uma expectativa muito grande em relação à McLaren, por causa do tempo que ela estava fazendo, né? Estava realmente apresentando algo muito forte, só que claro, foi de dia, a gente não sabia como é que as outras equipes estavam e tudo mais, então tem todo um cenário a ser levado em consideração. E aí nós vamos para o Q1, um Q1 que nós temos, eu diria que nenhuma surpresa efetivamente. Bortoleto foi eliminado, Hülkenberg também, Hülkenberg em 18º, Bortoleto em 20º, sendo que o Hülkenberg tem atualizações que aparentemente até estão funcionando bem, ele conseguiu ser bem mais rápido que o Bortoleto, só que o Bortoleto também está no final de semana bem acidentado, um final de semana onde o carro dele apresentou problema, ele não conseguiu bastante tempo de pista nas sessões de treino e também basicamente sem as atualizações. Então para ele tá um final de semana bem ruim, rodou no Q1, no final do Q1, ficou ali atravessado na pista por um tempinho, então não está sendo bom o início de Grande Prêmio da Arábia Saudita para o brasileiro. E como eu já falei inúmeras vezes, vou repetir para vocês, não esperem grandes coisas esse ano da Sauber. Então é o ano para ele errar, é o ano para ele aprender, porque é o ano em que o carro é o pior do grid. Ano que vem, aí sim, começa uma nova fase. Quem também saiu foi o Ocon com a sua Haas, o Durham com a Alpine e o Stroll com a Aston Martin. Eu diria que esperava um pouquinho mais do Durham e do Stroll. Não que eu fique surpreso com a eliminação, é porque o Durham é um piloto fraco, é o mais fraco do grid. Quando eu falo fraco, gente, é baseado no nível Fórmula 1. É claro que o Durham em outras categorias se sairia bem, é óbvio, mas é um piloto que dentro do grid ali que nós temos, ele é o mais fraco, e eu esperava um pouquinho mais porque a Alpine parece que está andando para frente mesmo, ela está conseguindo ali resultados um pouquinho mais interessantes. Já o Stroll também esperava um pouquinho mais, por mais que a Aston Martin também, né, é a equipe que anda para trás, é o caranguejo. Então, vamos ver o que acontece em relação a eles na corrida, mas no Q1 esses caras já foram cortados. Já no Q2 nós tivemos de fora Berman, Hadjar, Alonso, Lawson e Albon. Também não vejo nada absurdo aqui no Q2 em termos de quem foi eliminado. O que chama atenção é que o Albon ficou muito perto, ali alguns centésimos atrás, do Lewis Hamilton. Então sim, você tem ali para o Hamilton até o momento um final de semana que ele está tendo dificuldades com esse carro da Ferrari. E o interessante é que o Sainz ficou à frente do Albon. O Sainz aí parece que ele está aos poucos pegando a manha do carro da Williams, ele que falou que precisaria de 10 corridas, né, para conseguir isso, já está aparentemente pegando um pouquinho mais o jeito desse carro. As duas AlphaTauri não, é Racing Bulls agora, né, de fora também chamam um pouquinho a atenção do Q3, não é nem porque assim, nossa, eles têm um super carro, é porque no início, na sexta-feira, eles estavam fazendo um trabalho muito sólido e aparentemente tinham um carro muito forte para o meio de pelotão, obviamente. E aqui não, eles ficaram para trás. O Lawson na frente do Hadjar é um bom indicativo ali para o Lawson, que está tentando recuperar esse fôlego, né? Ele está tentando voltar depois de ter sido chutado da Red Bull, enquanto o Hadjar é um piloto que a gente já fala muito que oscila, né? É um piloto que tem um mental também um pouco mais fraco, mas que é rápido. Então, para o Lawson ficar à frente do Hadjar, acaba sendo muito bom nesse período em que ele está. Mas no Q2, não tivemos nada absurdo. Tranquilo também, sem grandes problemas, e foi uma sessão sem surpresas. Já no Q3, nós tivemos os grandes acontecimentos do Qualifying. Lando Norris bateu e com isso não pôde disputar a pole position, ele não tinha feito nenhuma volta ainda, estava na sua primeira volta, bateu na saidinha da curva que eu falei para vocês lá no nosso vídeo de pré-GP, né, que foi um corte da live do pré-GP, que naquela curva ou os caras pegam por dentro ou então você sai, né, você acaba espalhando para a direita. Então o Lando Norris perdeu o carro, passou em cima da zebra e aí bateu no muro. Ele que vinha sendo o principal nome do final de semana, liderando as sessões, e com isso, obviamente, deixa o Piastri numa posição excelente para poder
abrir uma vantagem no campeonato, assim como o Verstappen também em uma posição excelente para poder abrir um pouquinho no campeonato. Eu sei que muita gente vai zoar o Lando Norris, né? Vai falar o dando moles e tal. A gente não sabe até que ponto foi um erro que, ok, acontece, a gente sabe que acontece, ou se é uma questão mental. Aí vamos ter que esperar para ver os próximos grandes prêmios, entender o que está acontecendo com o Norris e tal, para saber se realmente ele sucumbiu à pressão ou não. Dito isso, a batalha pela pole position foi muito divertida. Existia uma expectativa, como citei anteriormente, de uma McLaren muito superior, inclusive no TL3 ela estava enfiando meio segundo e todo mundo assim, ó, o que está acontecendo aqui? A McLaren realmente muito forte. Só que falei para vocês, treino livre tem 2 pontos. Primeiro que ele é indicativo e não conclusivo, e segundo, foi de dia. A temperatura muda e a performance dos carros muda de acordo com a temperatura, porque cada carro lida com a temperatura de um jeito diferente. E aí nós tivemos uma briga pela pole position muito legal. Primeiro eu devo dar os devidos créditos ao George Russell, que fez uma belíssima volta com o carro da Mercedes. Belíssima volta, ficou a 1/10 do pole position, mas ainda assim, excelente resultado, 3º lugar para ele, muito forte para essa Mercedes, que tem sido, repito, um piloto recorrentemente bom essa temporada, é o George Russell. Um piloto que merece sim créditos e elogios. Na 2ª posição, vem o Oscar Piastri, que vinha fazendo também ali um belo quali, assim como acho que quase todo mundo não estava acertando o segundo setor na sua segunda volta, na sua última volta do Q3, não estava dando certo, né, aquele segundo setor, e o Piastri fica na 2ª posição apenas 1/100º, 10 milésimos, atrás do Max Verstappen, que tirou um coelho da cartola. O Helmut Marko falou, e nós trouxemos em vídeo aqui, que seria um upgrade gigantesco para a Red Bull e que eles precisariam melhorar um pouquinho do equilíbrio e desgaste de pneu para a corrida, mas o ritmo de quali estava lá, e realmente estava. Você vê aí claramente o ritmo de classificação do Verstappen, enfiou 9/10 no seu companheiro de equipe, no Tsunoda, e o Verstappen ganha um fôlego para disputar esse título. Vamos ver ritmo de corrida amanhã, mas pelo menos no primeiro momento no qualifying, você pegou um Verstappen no seu prime, no seu melhor, e aí fica difícil você bater. Tanto é que o Piastri, tendo o melhor carro, ainda ficou a 1/100º ou 10 milésimos do Max Verstappen, uma diferença mínima, pífia, os dois basicamente um empate técnico, mas o Verstappen sai gigantesco desse qualifying. Aí amanhã é onde entra o detalhe, o primeiro setor do Verstappen estava voador, eu quero depois, no próximo vídeo, eu acho que vai sair amanhã de manhã, ver com vocês justamente a telemetria do Verstappen contra o Piastri para ver onde é que o Verstappen estava ganhando tanto assim no primeiro setor. Só que você vê que no segundo setor eles estavam perdendo um pouco e no terceiro setor é onde o Piastri estava andando um pouco melhor. Então nós temos algumas análises para fazer. De resto, o Williams com excelente resultado ali com o Carlos Sainz, o Antonelli também bem ali em 5º, e você tem a Ferrari em 4º com o Leclerc e em 7º com o Hamilton. Hamilton tomando aí quase meio segundo do Leclerc, o que é coisa pra caramba. Como falei anteriormente, o final de semana do Hamilton não tá legal. Gasly sai na 9ª posição e o Norris em 10º. Eu quero saber a sua opinião sobre esse quali aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Um grande abraço, valeu e falou!